Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Umbra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Argos Veículos. A credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais. Toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Marcelinho Insulfilmes, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais. Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui no dia ou ver mesmo programas que ficam ali alojados para ver alguns assuntos que foram aqui colocados ou posicionados. Nossos apoiadores são Umbra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Argos Veículos, a credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. MC, aplicação de filme automotivo, residencial e comercial, ali na rua Pedro Moraes Germani 319. E Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria. Robertson Furquim, avaliador de rodeios, está aqui com a gente. Vamos bater um papo com ele a respeito dessa função, né, que ele exerce dentro dos rodeios. Tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui, Robertson. Tudo bem, Tessis. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco desse nosso esporte também, que é o rodeio, que é a gineteada, né, que hoje tem uma representatividade muito grande hoje no nosso meio, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando até o Paraná. A gineteada gaúcha hoje tendo diversos eventos durante todo o ano, né, durante toda a temporada de rodeios. E estou aqui para falar um pouco a respeito da gineteada, falar um pouco também da função que é ser o avaliador da gineteada. Perfeito. Você roda por todo o Rio Grande do Sul, aí, até Santa Catarina. Você tem a sua residência aqui em Santa Maria. Exatamente. Eu sou natural de São Cepé, mas há 22 anos resido aqui em Santa Maria, né? Já estou estabelecido aqui em Santa Maria, mas com certeza ando praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul aí ao longo dos anos, aí, onde nos dão oportunidade, onde nos contratam, onde nos convidam para fazer parte dos rodeios. A gente acaba indo, né? Já são muitos anos, então a gente acaba tendo um pouco mais de conhecimento, conhecendo pessoas, conhecendo os patrões, os organizadores dos rodeios, que nos entram em contato, nos convidam, e hoje praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul eu já andei. Consegue rodar por aí. Sempre ficou envolvido com rodeios ou tu praticou algum outro esporte mais jovem, Roberto? Na verdade, assim, já vem de família, né? Meu pai já lidava no campo, trabalhava em fazenda, enfim, e a gente nossa família sempre foi ligada ao rodeio, né? Nós sempre participando, né? Então, chegou um determinado momento que comecei também a participar do rodeio, assim como a minha irmã participava de algumas outras provas, eu comecei a participar também. Fui conhecendo um pouco mais da gineteada, fui fazendo parte do meio da gineteada, competi algumas vezes como ginete, então isso quando eu tinha 18 anos, 19 anos, comecei a competir, participar de alguns rodeios esporádicos, assim, montei algumas vezes, porém é um esporte bastante competitivo, que tem que ter um bom desempenho, né, e acabei que vi que não tinha o desempenho tão bom para ser competitivo como outros ginetes, visto que nós temos hoje rodeios com grandes premiações, então os rodeios difíceis que tem que ser muito bom, tem que estar num alto nível para competir, e acabei que não dei seguimento como ginete. Fui passando sempre acompanhando a gineteada, sempre fazendo parte ali do meio, e em determinado momento surgiu a oportunidade um convite de avaliar um rodeio, né? Visto que a gente está sempre no meio ali, um outro
amigo me convidou, né, aqui santamarense, o Jônior Mendonça me deu a oportunidade de participar de um rodeio ao lado dele como avaliador, e daquele dia em diante eu digo, olha, eu acho que é por aqui que dá para... É por aqui o caminho. Exatamente, é por aqui que dá para seguir. E aí fomos tendo uma sequência, né, indo todo ano, e aí aprendendo um pouco mais, conhecendo mais cavalos, conhecendo mais tropilhas, conhecendo mais ginetes, conhecendo outros lugares, outros rodeios, e isso vai criando uma bagagem, né, de conhecimento, né? Hoje, com o advento aí da internet, né, é muito mais fácil, a informação chega muito mais rápido. Às vezes eu estou em casa, mas consigo assistir um rodeio pela internet. Hoje tem páginas das redes sociais que cobrem os rodeios. Então hoje acontece uma gineteada, dali a 5 minutos, alguns minutos depois tu já consegue ver essa gineteada, né? Então com isso tu consegue conhecer mais cavalos, conhecer mais ginetes, tá atualizado, que eu acho que é uma coisa muito importante hoje no rodeio, é estar atualizado, estar por dentro do rodeio. Então eu já venho aí há bastante tempo, há muitos anos, participando da gineteada, e como avaliador. Agora inicio, acho que é o 13º ano que eu tô como avaliador. Eu comecei no ano de 2010, o primeiro rodeio que eu julguei, que eu posso dizer que avaliei, e agora semana passada aí comecei o primeiro rodeio do ano, já completando 13 anos como avaliador de gineteada. Perfeito. Bom, vamos falar assim para o leigo aí que está nos acompanhando, o pessoal que quer conhecer como é que funciona. O que é gineteada? Exatamente. Então, há pouco a gente deu até um passo à frente, né? A gineteada é a modalidade do rodeio, né? Onde o peão, onde o ginete, enfim, monta um cavalo, né? Este cavalo, ele sendo não domado, né? Como a gente chama, chucro, ou o aporreado, né? O cavalo aporreado, que é o cavalo que não foi domado, o cavalo que não se prestou, digamos, para a lida campeira, ou para o laço, para a doma. É um cavalo com instinto um pouco diferente, um cavalo que é indômito. Este ginete monta este cavalo, né, na modalidade de pelo, que digamos assim, que ele é somente sem nenhum arreio, né, no pelo, passa um tento no pescoço, o tento é uma tira de couro, né, e aonde ele tem a sua sustentação no animal é esse couro, que ele passa junto à crina do cavalo, se o cavalo tem crina, se não tem crina é apenas o tento, ou a gente chama de uma rédea também, e a espora no pé, né, a espora de ferro, a espora de aço que o ginete usa, e o cavalo vai ao palanque, né, ao centro da pista, depois de solto, pelo regulamento, né, de alguns rodeios, ele tem 8 segundos para cumprir esse tempo, para ficar em cima do cavalo, ficar em cima do animal, para obter a nota. Né? Se cair antes, a sua nota é zerada, né? Em rodeios que a gente chama de campana-ferro, que é obrigatório cumprir os 8 segundos. Então, a gineteada é essa modalidade no pelo. A que a gente mais utiliza hoje no Rio Grande do Sul é a modalidade pelo. Mas também temos outras modalidades dentro da gineteada. A gurupa surenha e o basto aberto, essas duas provenientes da Argentina, são modalidades muito populares na Argentina, e também é onde estão os melhores hoje ginetes e os melhores cavalos nessa modalidade, pois na Argentina ela é muito difundida, muito executada. A modalidade de gurupa surenha, ela é um artefato como se fosse um T, praticamente, coberto com um pelego, onde ele é apertado com uma barrigueira, uma cincha, e ali o ginete fica empernado e usa uma rédea e um bocal. Este é o normal de camperear, certo? Esse da doma, não de camperear, o bocal e a rédea da doma, a rédea lisa. Então o ginete tem a sua sustentação na gurupa surenha e no bocal, e ele tem que usar o relho para manejar, né, para tocar o cavalo, para somar sua nota, bem como o uso das esporas, né? Ele tem, nessa modalidade, o pé não fica parado, ele trabalha a parte do pé para a frente do cavalo. Esta modalidade de gurupa surenha. Assim como nós temos o basto aberto, que também muito difundido na Argentina. Da mesma maneira, vai um bocal e uma rédea chata no cavalo, né? E vai um basto, parecido com o basto de camperear, só que ele é um pouco mais aberto e sem pelego. E no estribo é um estribo um pouco diferente, onde só vai a ponta da bota
do ginete. Também da mesma maneira, somar ponto, se ele trabalhar o relho, né, que usa na outra mão, se ele trabalhar o relho e trabalhar também as esporas, o estrivo para a frente do cavalo, para também enfeitar um pouco mais a monta, para também ela é uma monta um pouco mais plástica, mais vistosa para quem assiste, né? Então, essas são as 3 modalidades hoje mais usuais no rodeio. Sendo o pelo um pouco mais, né? Que a gente tem no Rio Grande do Sul um grande número de cavalos destinado à modalidade pelo e um número um pouco menor à modalidade de gurupa e basto aberto. A gurupa até hoje em dia nós temos um circuito gaúcho de rodeios universitários nesta modalidade, então é bastante interessante que algumas universidades e algumas organizações fazem rodeios, etapas dos rodeios no Rio Grande do Sul na modalidade gurupa surenha, sendo exigido ser universitário ou ex-universitário que está no meio, né? Então é um circuito à parte do rodeio que a gente tem, mas que ajuda também a fomentar, né? São diversas etapas durante o ano no Rio Grande do Sul. Perfeito. Se tornou muito popular, né? Bastante popular, digamos assim, até porque, como você falou, em todos os meios praticamente está sendo difundido o esporte, né? Exatamente. A prática. Exatamente. Essa prática hoje, praticamente todas as cidades onde tem rodeio quase que tem gineteada, né? Hoje nós temos um alto nível de cavalos, né? Hoje a gente chama, né, tropilhas, né? E os seus proprietários, os tropilheiros, investindo em alto, em bons cavalos, em cada vez melhorar mais. Isso faz com que o nível da gineteada aumenta, o nível do rodeio fique maior e que leve também o público, né, para ver uma gineteada, para ver o rodeio, né? A gente sabe que o laço ele é muito forte dentro do Rio Grande do Sul, tem N eventos de laço, mas a gineteada vem a somar também. Às vezes o público ainda gosta muito mais de assistir uma gineteada, né? Então isso leva bastante, a gente nota uma grande diferença em rodeios com gineteada e sem gineteada, né? E ele está muito difundido, exatamente hoje também pelos meios de comunicação, né? Como eu falei, hoje tu pode assistir um rodeio de casa, mas também aí tu olha aquilo, tu quer ir ver de perto, tu quer assistir uma bonita gineteada. Hoje também, além de bons cavalos, nós temos um alto nível de ginetes, né? Houve não posso dizer uma profissionalização, mas uma dedicação muito maior dos ginetes, né, por parte dos ginetes, porque se nós temos um alto nível de cavalos que exigem muito do ginete, cavalos difíceis de parar os seus 8 segundos, os ginetes também tiveram que se preparar mais, né? Os ginetes estão cada vez mais atleta, cuidando da parte física, cuidando da parte mental, para que consigam desempenhar um grande papel para poder também competir com esses animais que são de alto nível, né? Pois é, Robson, você falou entre o laço e a gineteada. A gineteada é mais adrenalina, né? Por isso que empolga mais o pessoal, motiva mais o pessoal a assistir. O laço é mais técnica, né? É um pouco mais, menos vibração, digamos assim. Não que seja menos emocionante, é emocionante também. Mas o mais adrenalina é a gineteada, né? Exatamente, assim, é uma coisa que é notório, né? Digamos assim, o laço para quem gosta, claro, quem está no meio. Hoje nós temos grandes eventos dentro e fora do Rio Grande do Sul, até pelo Brasil, que dão premiações muito grandes no laço, mas ele é bem isso aí, ele é muita técnica, praticamente aquilo ali. A gineteada não, a gineteada em 8 segundos, ou seja, 10 segundos ou até 12 numa gineteada de bocatada, dentro desse período pode acontecer muitas coisas. Dentro desse pequeno tempo, podem acontecer imprevistos, um cavalo se sobressair um ginete se sobressair o cavalo. Então são muitos fatores que nesse curto espaço de tempo pode acontecer, e é a adrenalina, a coragem de montar um cavalo que não foi domado, que você não sabe o que ele vai fazer depois de solto do palanque, né? Então, com certeza, isso é o que leva o público a gostar ainda mais e prestigiar ainda mais a gineteada. Robson, o ginete, né, não deixa de ser um atleta. Ele tem, como você falou, já citou, ele tem que se cuidar muito, a condição física, porque em 8 segundos ele é muito exigido. Então, durante a semana ele tem que se preparar, inclusive fisicamente, né, em academias e também um trabalho todo especial físico, né, para poder superar esse limite que ele é dado de 8 segundos, né?
Perfeito, é muito bem colocado. Como nós estamos falando no esporte, né, a gineteada, o rodeio é um esporte, isso a gente tem notado também. Cada vez mais o ginete virou um atleta. Antigamente, não que não sejam bons ginetes, nós tivemos grandes ginetes, mas eles eram homens mais do campo, homens mais campeiros, que tinham mais o contato com o cavalo e talvez por isso desenvolveram suas habilidades e foram grandes ginetes. Mas hoje a gente vê um pessoal mais novo, um pessoal que surgiu, uma nova safra, se cuidando muito mais, se tornaram ginetes atletas, realmente. Cuidando preparação física, seja em academia, seja corrida, seja própria alimentação, né? Se preparando durante a semana para no final de semana, como o corpo dele é muito exigido, ele está bem fisicamente, né? Porque a gente sabe que se tratando no esporte, se o corpo está bem, tu consegue estar bem, né? Mas se o teu corpo está reagindo de uma maneira que não é a ideal, com certeza talvez tu não consiga desempenhar um bom papel. Visto que a gente tem hoje inúmeras tropilhas no estado e inúmeros cavalos muito difíceis de separar dos 8 segundos, então tem que estar muito bem para parar esses cavalos, visto que a gente tem rodeios com alta premiação, com prêmios em dinheiro de alto valor e todo mundo quer ganhar. Porém, para ganhar, realmente tem que ser um atleta hoje em dia. Tem que estar bem fisicamente, mentalmente também, de saber o que fazer na hora que vai sair o cavalo. Se possível, conhecer mais ou menos aquele cavalo, saber previamente o que ele vai fazer. Claro que como ele é um animal irracional, ele pode mudar, né, em 8 segundos o que é comum ele fazer, né? Mas realmente tem que estar muito bem preparado. Hoje tem ginetes que a gente acompanha se cuidando com fisioterapeutas, com professores de educação física, com nutricionistas, para que consiga ter um grande desempenho, né? A gente sabe que tem alguns que realmente é dom, né? Que aquilo é dom, mas muitos trabalharam para aquilo, estão se preparando para aquilo e realmente estão tendo grandes resultados com essa preparação. Roberto, também um momento importante, né, do esporte é a queda, né? Então, existem técnicas especiais para evitar lesões? O pessoal treina queda? Exatamente. Isso também muito do público, na verdade, ele vai até para olhar o tombo, né? O público quer ver o tombo às vezes, né? E realmente, para esse momento, né, tu tem que estar bem fisicamente, né? Com certeza, tem ginetes que tem a técnica de sair do cavalo dele. Deu os 8 segundos, ele tem a técnica de sair ou de esperar um amadrinhador, que é quem está ali ao lado, né, para auxiliar na saída, né, do ginete. Então ele já se prepara para isso, ou sair com um amadrinhador, ou ele propriamente por conta sair do cavalo. Mas a gente sabe que tem determinados momentos que não consegue fazer isso pela dificuldade do cavalo, às vezes pela velocidade, acaba te derrubando, tu acaba caindo, né? Então não tem muito como treinar o tombo, porém tu tem que estar fisicamente bem para que se tu cair, tu tente não te machucar, né? Meio já se protegendo o teu corpo de maneira que tu não sofra um impacto muito grande. Não, é difícil treinar um tombo, porém tu pode se preparar para que o teu corpo esteja, né, pronto para aquela queda, né? Porque ela é praticamente inevitável hoje em dia, né? Um que outro tombo, com certeza tu vai ter no rodeio, né? Perfeito. Bom, existem raças de cavalos especiais, melhores do que umas, menores do que outras, ou tanto faz? Muito bom seu questionamento. Na verdade, hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem uma raça de cavalo veiaco, que a gente chama velhaco, ou cavalo de gineteada. Nós não temos uma raça específica. Foi ao longo do tempo muito se achando em fazendas, né, de cavalos que eram muito caborteiros, e aí tem mais a irmã de um e uma genética dali, né? Aí uma outra fazenda já tem alguns bichos de raça caborteira e foi se achando e se garimpando hoje muito esse cavalo, assim. Uma raça específica a gente não tem. A gente tem, às vezes, uma genética de algum lugar que se difundiu alguns cavalos daquela genética que ficaram já no seu instinto um pouco mais indômitos, né, que se prestaram um pouco mais à gineteada. Hoje, como a gente, né, não tem mais grandes fazendas, grandes estâncias com aquela cavalhada enorme, né? Hoje
nós tivemos entrada de raças um pouco mais mansas, que já se aprontaram muito mais para a doma, né? Então foi se perdendo um pouco aquela genética do cavalo aporreado, do cavalo veiaco, daquele, né, que se tinha muito antigamente. Hoje vai se fazendo um melhoramento, acompanhando, buscando até os garanhões, né, o cavalo inteiro, que reproduza em éguas o cavalo aporreado, né? É um pouco difícil, não é uma ciência exata saber se vai conseguir tirar um cavalo veiaco num cruzamento genético. É um pouco mais difícil, mas diversas tropilhas têm tentado isso, de cruzar um cavalo caborteiro com uma égua que já tem um histórico na gineteada, é tentado. Não é 100% de acerto, né, isso, porque um cavalo tu vai conseguir experimentar ele, começar a provar ele a partir dos 3, talvez quase 4 anos, vai conseguir provar. Então é um tempo para esse cavalo se fazer um aporreado, né? Então hoje uma das dificuldades maiores, por isso que até também o poder do investimento teve que aumentar, porque se escasseou um pouco o cavalo aporreado, e isso fez com que elevasse o valor dele, né? Então especificamente a gente não tem. A gente sabe que no Uruguai, se não me engano, ou na Argentina, agora posso estar enganado, que já está se fazendo uma genética de cavalo para gineteada, certo? Para quê? Para que esses cavalos já tenham um histórico de gineteada e tu consiga trabalhar isso, certo? Mas aqui não, aqui é mais no garimpo mesmo, de procurar em algumas fazendas, ter indicação de um que outro e tentar. Até porque às vezes numa primeira aprovada, numa primeira experimentada, o cavalo pode sair muito bom e ao longo do tempo ali ele não tendo uma sequência muito boa para a gineteada, né? Quais são as principais características do cavalo para ser um veiaco? O cavalo ele tem que ser, digamos, um cavalo que ele, ao sair do palanque, que ele dê tudo que tem. Naquele tempo ele seja explosivo, ele tenha uma dificuldade muito grande, que ele mude o seu jeito de corcoviar. Se ele for um cavalo veiaco, que ele salte bem para cima, para frente, que ele imprima dificuldade. Ou se ele for um cavalo que a gente chama de volteiro, que ele sai do palanque e corcoveia em volta. Ele tem que ser um cavalo que corcoveie rápido, que ele entre nessa volta rápido, que ele deite a paleta praticamente. Isso tudo para quê? Para dificultar para o ginete, né? Para que naqueles 8 segundos ele consiga exercer o máximo de dificuldade, impor essa dificuldade para derrubar o ginete, ou se não derrubar o ginete, dar uma grande nota, né? Então, esse cavalo que a gente busca, que é o quê? Que nos 8 ou 10 ou 12 segundos, se for uma montaria de bocatada, nesse período ele permaneça todo o tempo na mesma intensidade, que ele saia do mesmo jeito, que ele termine o tempo, né? Então, impondo dificuldade, corcoviando bastante, se apresentando, como a gente chama, né, ao longo de todo esse tempo. É isso que a gente busca. Não aquele cavalo que saia numa pressão, que a gente diz, e depois venha caindo, né? A gente quer que ao longo do tempo da gineteada ele permaneça corcoveando, né? Isso que a gente busca, né? A dificuldade, que ele tenha sempre dificuldade, que numa fração de segundos ele imponha algo diferente para o ginete, para derrubar, ou realmente, se ele cumprir os 8 segundos, seja uma grande nota. E para o avaliador, quais são as principais qualidades que deve ter um ginete? Para ele ganhar notas, que tipo de notas vocês aplicam, como é que funciona o sistema de premiação? Certo, assim, hoje, né, como eu comentei, tem diversos rodeios no estado com premiações altas, né, e o que a gente faz, né? Hoje a gente tem diversos bons avaliadores no estado do Rio Grande do Sul e tanto fora também. A base, mais ou menos, da nota que a gente sempre usa é de 0 a 10. De 0 a 10 é a nota da gineteada. Então, ali, nesses 8 segundos, a gente tem essa base de nota para avaliar. E aí, avaliado o quê? O conjunto, né? A dificuldade que o cavalo impôs ao ginete, e se o ginete conseguiu se manter no lombo do cavalo, se a espora dele, que a gente chama, se a espora estava bem colocada no lugar, se o relho que ele usa na mão, ele usou bem, né, de maneira correta, se ele manejou bem esse relho, ou para quem monta as 2 mãos, que a gente chama, que daí não utiliza o relho, ele monta com as 2 mãos na crina e no tento, se nesse tempo ele teve uma boa postura, se os pés dele estavam no lugar onde tem que estar,
exigindo do animal, né, com a espora, ou para alguns ginetes que hoje montam na modalidade que é com um tento passado, somente o tento no pescoço, sem ter contato com a crina do cavalo. Esse aí ele já gineteia de uma maneira diferente, ele já solta um pouco mais o tento, ele vai usar muito mais a sua cintura, que daí é a parte física, né? Ele usar a cintura, o abdômen do ginete para, né, para se posicionar melhor no cavalo. Então, isso também tudo são dificuldades que o cavalo impõe e a gente analisa quem se sobressaiu, se foi o cavalo sobre o ginete, ou se foi o ginete sobre o cavalo, ou se aquele conjunto deu certo, se, digamos, se casou, se foi uma boa gineteada, uma gineteada vistosa, uma gineteada boa de olhar, onde ambos deram o seu melhor. É isso que a gente busca, né? Esse conjunto para poder dar nota. E aí essa nota vai variar 3, 5, 6, 7 pontos, né? Dependendo do contexto ali nesse tempo. Se o cavalo conseguiu dar o seu melhor e se impor, e o ginete dessa mesma maneira conseguiu aproveitar o cavalo. E algum cavalo que não se preste tanto, digamos assim, se nesse cavalo que talvez ele não tenha toda aquela pressão, aquela desenvoltura, se o ginete mesmo assim conseguiu aproveitar ele, se naquele tempo ele conseguiu surrar, ele conseguiu estar à frente do cavalo, né? Então, nesse período de tempo é o que a gente analisa, né? Todo o contexto dos 8 segundos, se foi uma gineteada que ela se manteve num padrão, ou se ela subiu o padrão desde que saiu do palanque, ou se o cavalo não teve todo aquela desenvoltura nos 8 segundos, bem como o ginete também, né? O circuito de rodeios aí abrange quantos rodeios mais ou menos por ano? Olha, TS, com certeza aí a gente tem hoje mais de 50 rodeios, às vezes eu posso até mais, eu acredito, talvez pode ter mais 50 a 70 rodeios durante um ano, visto que no mesmo final de semana, às vezes dentro do Rio Grande do Sul, tem 3, 4 eventos paralelos acontecendo, né? Esse último final de semana que passou, o primeiro final de semana de janeiro, tínhamos um rodeio em Canela, um rodeio muito grande em Canela, eu estava num rodeio em Caçapava, tinha um outro rodeio em Lavras, tudo no mesmo final de semana, né? Então, com certeza, aí mais de 50 a 70 eventos nós temos durante o ano, visto, claro, uns eventos um pouco maiores, uns eventos um pouco menores, temos em paralelo, como eu falei, o circuito de rodeios universitários, né? Então são grandes festas que fomentam o rodeio, né? Então tem muitas pessoas que dependem do rodeio, que vivem do rodeio, né? A gente está falando do cavalo, do ginete, do avaliador, mas tem o público que vai prestigiar. Com isso, tem lá o pessoal que montou a sua banca, a copa, né, que cobra a entrada do rodeio, tem os shows nativistas. Então é uma cadeia toda que funciona em relação ao rodeio e também diretamente relacionado à gineteada, né? Então tem muitas pessoas que dependem disso. Tem o tropilheiro que investe no cavalo, tem o ginete que paga a inscrição e está buscando o prêmio, né? Tem a organização do rodeio que espera o público. Então, tem uma cadeia toda em função do rodeio, em função dos eventos que acontecem, né? Eu, como eu falei, eu estou há 13 anos como avaliador direto de rodeio. Teve anos que eu cheguei aí a 18, 20 rodeios numa temporada, num ano. Hoje, ali a gente pode dizer, um pouquinho até antes da pandemia e agora após pandemia, eu talvez saia 10 rodeios ao ano, né? Por quê? Porque diminuiu muito, a gente sabe, né? Os recursos dos patrocínios diminuíram, tem um valor considerável para se fazer uma gineteada, para se alugar um cavalo aporreado, para se dar uma boa premiação e chamar ginetes de qualidade, né? Então, reduziu um pouco. A gineteada, ela nos últimos anos, ela deu uma reduzida. Mas a gente vem trabalhando, a gente vem procurando criar regulamentos melhores para também estar sempre em conformidade com o bem-estar animal também, a gente cuida muito isso. Então a gente vem preparando e trabalhando para que realmente não diminua mais, para a gente consiga voltar às grandes festas, né? Eu que, como ao longo dos anos, fui em grandes festas que infelizmente acabaram no esquecimento, que ficaram, né? Não foi feita um ano, no segundo ano já não fez e acabou não saindo mais, né? Mas também temos novos rodeios surgindo com grandes premiações, né?
Aqui na cidade de Santa Maria, a gente tem o grande rodeio, que é o do Internacional do Cone Sul, né, que vem há muitos anos aí, todo ano com gineteadas, também trazendo pessoas de outros países, vem ginetes do Uruguai, da Argentina. Então a gente sempre procura fomentar e manter o rodeio para que ele não se termine e para que a gineteada tenha um segmento, porque ela é um esporte muito bom que a gente quer que outras pessoas, a próxima geração esteja também, que conheça sobre gineteada, que participe do rodeio também. Legal, o avaliador Robertson Furquinha, avaliador de rodeios, obrigado pela tua atenção, né? Acho que ficou bem esclarecido aí, o pessoal já começa a ter com certeza uma outra visão também de como funciona, como é a sistemática, né, de um rodeio e principalmente da gineteada. Exatamente. Agradeço a oportunidade, né, Tesses, eu que já estive em grandes festas, como falei, já estive na Vacaria, já estive Semana Crioula de Bagé, Rodeio da Morada do Sol, Rodeio Nacional de Caxias, Rodeio do Mercosul de Gravataí por 7 anos consecutivos. Então, tive em grandes festas e a gente sentiu assim que na pandemia, né, a gente perdeu isso, a gente ficou sem o rodeio e agora, graças a Deus, está voltando e a gente está aí fomentando esse grande esporte que a gente também une com arte, né? Também a gineteada é uma arte, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre mim, né, ao longo do tempo, mas também falar sobre o rodeio, a gineteada, que é o esporte que a gente tanto ama. Legal. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Argos Veículos, a credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Marcelinho Insulfilmes, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais. Planeta Bola, a Casa dos Boleiros de Santa Maria.